Boa noite, gente. Estou aqui hoje, para falar alguma coisa com vocês sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19, mais conhecido como SARS-CoV-2, e falar um pouco das metodologias que estão presentes no mercado e das suas limitações, e dos seus empregos, certo? Então, para que a gente possa falar dessas metodologias, a gente tem que entender o curso da doença. Como que é o comportamento do vírus no nosso organismo? Lembrando que ainda não está totalmente estabelecido isso, tá? De acordo com a região ou com alguns trabalhos, a gente tem uma variação maior entre esses dias, Então, trabalhar aí com borderline, não é o mais indicado. Geralmente, todos os pontos de convergência que eu vou citar aqui, às vezes a gente é bom colocar uns 2, 3 dias de cutoff aí a mais, aumentar para ter mais segurança no diagnóstico. Então, se você analisar aí no gráfico, nós temos o contágio, o dia zero de contágio, e um período que a gente chama de período de incubação, que é um período em que o vírus está replicando e não tem sintomas laboratoriais. No segundo dia começam os sintomas de pneumonia, tá? Em algumas pessoas, outros indivíduos não, tá? Em algumas pessoas começam sintomas de pneumonia. Note que nesse período eu tenho apenas cópias virais, porque o organismo não conhece o vírus, ele é inédito para o sistema imunológico. Aliás, o grande problema do Covid-19 é esse fato dele ser desconhecido para o nosso sistema imunológico. Esse período de 2 dias assintomático, mais alguns dias, que na maioria dos estudos, aí, como está no gráfico, mostra aí 8 dias de carga viral, porém sem resposta imunológica, a gente só consegue detectar o micro-organismo pelo PCR. PCR é uma técnica de biologia molecular, é um exame mais sofisticado, necessita de aparelhos especiais, a gente realmente terceiriza. E esses dias a gente observa uma queda da carga viral e até um ponto onde inicia a produção de imunoglobulina. A carga viral cai de acordo com o aumento de imunoglobulina. Então, o PCR, além de ser um exame excelente para avaliar a presença do vírus, mesmo em situações onde o vírus ainda não produziu a resposta imune, ele ainda permite avaliar o decurso da doença, se a carga viral está aumentando, diminuindo a resposta do organismo. Por exemplo, os estudos feitos lá com a hidroxicloroquina estão todos baseados em cima da carga viral e do efeito dessa carga viral e o efeito da hidroxicloroquina sobre essa carga viral. Então, depois aí do 8º dia de infecção ou 6º dia de sintomas, depende do que eu estou olhando, porque 2 dias é assintomático, então eu posso falar 8º dia de infecção ou 6 dias de sintomas, eu começo a produção da imunoglobulina, ali iniciando com a IgG, iniciando com a IgM e depois com a IgG. De certa forma, eu tenho aí, então, para que o resultado do teste rápido imunocromatográfico seja positivo, no mínimo 6 dias de sintomas e 8 dias de infecção. Então, a pessoa entrou em contato com um paciente sabidamente positivo para o Covid-19 e ela está em pânico e quer fazer o exame, não adianta se esse contato ocorreu menos de 8 dias, porque provavelmente vai dar negativo. O ideal é que seja mais de 10 dias. Aliás, de 12 a 15 dias para se ter uma segurança no teste imunocromatográfico, uma segurança nesse painel. Bom, continuando aí, tá? Eu terei uma outra situação onde
quadro, né, referindo-se aí aos possíveis resultados das metodologias que nós temos disponíveis. Lembrando que o teste rápido faz IgG e IgM simultaneamente, né, e a PCR nos informa a carga viral. Então, qual que é a primeira situação que a gente pode encontrar? Um PCR positivo e IgG e IgM negativo. Esse resultado aí é o mais parecido possível daquele período ali do contato com o vírus até o 8º dia de sintoma. Né? Eu tenho a replicação viral, mas não tenho resposta imunológica ainda. Tá? No segundo caso, PCR positivo e IgM positivo, o que significa? O primeiro imunoglobulina a subir é a IgM. Então, isso significa que é uma etapa ali depois do 8º dia, né, início da resposta imunológica. Então, a gente tem um início de infecção também, mas já com o organismo reagindo. Tá? E uma situação onde eu tenho PCR, IgM e IgG positivo. Essa situação a gente pode encontrar aí do 12º ao 14º dia. Nesse caso aí, o paciente ainda está na fase ativa da infecção, mas fazendo uma soroconversão que pode levar a uma proteção e uma resposta positiva do organismo. Numa situação onde eu tenha PCR positivo e IgG positivo, é uma situação aí que pode acontecer, por exemplo, em alguns relatos de pacientes que reativam a infecção viral. Tem algumas literaturas já falando isso, mas assim, o mais provável é que isso não ocorra, tá? Ou, né, ele tem uma evolução tardia para a doença. O terceiro caso é onde o paciente apresenta IgM positivo, PCR negativo e IgG negativo. Nessa condição, eu tenho uma situação ali de um curto período de tempo onde a carga viral cai a níveis não detectáveis no PCR e ainda não se produz IgG. É um curtíssimo período de tempo. Ou a gente está diante de um resultado falso negativo da PCR, né? A PCR com resultado falso negativo. Isso pode acontecer, sobretudo, quando a amostra não foi colhida adequadamente ou no período correto, ou a carga viral está muito baixa para ser detectada, ou a amostra foi detectada em má qualidade. Lembrando que a PCR ela tem que ser feita com suave orofaríngeo, né? A coleta ela é mais complicada, ela precisa de ter algumas condutas especiais, enquanto que o teste rápido pode ser feito com vários fluidos corporais, até mesmo plasma sanguíneo ou sangue total, e isso traz algumas facilidades, né? Então, assim, uma má coleta pode levar a um resultado falso negativo na PCR. O resultado onde eu tenho PCR negativo, IgM negativo e IgG positivo é um resultado ideal, né? A gente chama isso aí de cicatriz imunológica. Provavelmente a pessoa se infectou, se curou e hoje está protegida contra o vírus, tá? É uma situação bem interessante e que todos desejamos chegar, né? Uma outra situação, PCR negativo, IgM e IgG negativos, ainda pode ser aquela de um estágio aí 15º, 16º, 17º dia, onde eu já não tenho mais carga viral detectável, mas ainda tenho IgM circulante, IgM que é a primeira imunoglobulina circulante, e ocorre a soroconversão para o IgG, mas ainda não deu tempo dessa soroconversão ocorrer. O organismo já produz a IgG, mas ainda tem resto, tem sobra de IgM que aparece nos exames. Bom, é isso que eu queria falar. Qualquer dúvida é só responder no WhatsApp ou me mandar alguma pergunta. E vamos que vamos, né, gente? A gente tem agora um desafio aí pela frente. Se o que aparece na televisão se confirmar, a gente tem que fazer o nosso papel aí, né? Afinal de contas, é importante o que a gente faz para ajudar o próximo, né? E para ganhar o nosso pão também. Muito obrigado, tá?